Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips e nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol da quinta-feira, dia 4 de setembro. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta vinheta! Time, quinta-feira, seguimos com data FIFA, mas hoje uma rodada bem mais interessante. E claro que eu separei o melhor pra vocês. Então, se puder, deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo pra fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 200 ou mais comentários, vídeo de amanhã, além das análises, eu também trago um melhor palpite e um palpitão pra vocês. Tá combinado? Let's bora! E vamos lá! 11 da manhã, qualificação da Copa do Mundo, jogo entre Cazaquistão e País de Gales. Vamos lá, Cazaquistão jogando em casa, dos 5 últimos jogos, perdeu 4, só ganhou uma. É uma seleção que perde bastante e, obviamente, sofre muitos gols. País de Gales jogando fora, empatou 3, perdeu uma, ganhou outra. Mas a seleção de País de Gales, mesmo jogando fora de casa, ó, é uma seleção que balança as redes do adversário, tá legal? Por esse motivo, pensando em gols, pelo menos um gol da seleção de País de Gales e para resultado, Gales empate anula. Fechou? Time aí, para finalização chute a gol, ainda falando desse jogo entre Cazaquistão e País de Gales, se estiver em campo como titular, Brennan Johnson, tá legal? Finalização, chute a gol ou mesmo gol, atacante do Tottenham. Fechou? E vamos lá, 13 horas, qualificação aqui de Copa do Mundo na África, jogo entre Angola e Líbia. Primeiro, um forte abraço aí para todos os meus irmãos de Angola, tamo junto sempre. Vamos lá, dentro do grupo, a Líbia vem na terceira colocação e Angola é a quarta colocada. Puxando o race, Angola jogando em casa, são 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota apenas. A seleção de Angola geralmente é uma seleção que faz gols. Líbia jogando fora, 4 derrotas, 1 vitória apenas. Time, pensando aqui em resultado, Angola empate anula, Angola para vencer um dos tempos, uma das partes. Pensando em gols, pelo menos um gol da seleção angolana. Fechou? 13 horas, qualificação aqui da Copa do Mundo, jogo entre Geórgia e Turquia. Time, aqui eu espero uma partida para pelo menos 2 gols. A seleção da Geórgia, dos 5 últimos jogos em casa, em 3, eu tenho pelo menos 2 gols. E a Turquia, como visitante, é uma seleção bem over gols. Dos 5 últimos jogos, em 4, pelo menos 2 gols, tá? Então é isso que eu espero dessa partida. E também, pensando aqui em 2 jogadores para finalização e chute a gol. Pelo lado da Geórgia, Kvaratskhelia, atacante do Paris Saint-Germain. E pelo lado da Turquia, o Arda Güler, meio-campista do Real Madrid. Fechou? 14h45, qualificação aqui de Copa do Mundo, jogo entre Bulgária e Espanha. Time, aqui não tem muito o que inventar. Mesmo jogando fora de casa, a Espanha é favoritaça. Deve vencer aqui a partida. Primeiro tempo, a Espanha na pressão, e eu acho que vai estar, vitória da Espanha já no primeiro tempo. E também, a gente pode pensar, claro, num gol já no primeiro tempo. Como a seleção espanhola é uma seleção que tem muito a posse de bola e é muito agressiva, principalmente ali com o Lamine Yamal, né? A gente também pode pensar aqui em finalização e escanteio a favor da Espanha no primeiro tempo. Mais de 4,5, mais de 5,5 finalizações Espanha no primeiro tempo e pelo menos um escanteio da Espanha também no primeiro tempo. Falei do Lamine Yamal, também é um baita nome para finalização, chute a gol ou mesmo gol. Fechou? Vamos lá, 15h45, também qualificação para a Copa do Mundo, jogo entre Eslováquia e Alemanha. Time pré-live aqui também não tem muito o que inventar. A Alemanha, mesmo jogando fora de casa, é favorita para vencer a partida. Vitória da Alemanha, a Alemanha para vencer um dos tempos, uma das partes. E também dá para a gente pensar aqui numa partida para pelo menos 2 gols. A Alemanha jogando fora de casa geralmente produz placares para pelo menos 2 gols. Fechou? E vamos lá, 15h45, qualificação de Copa do Mundo, jogo entre Liechtenstein e a Bélgica. Liechtenstein, San Marino, Gibraltar,
São as seleções aí, com todo respeito, não sou eu quem está dizendo, é uma estatística, né? São informações aí diante de todas as apresentações, mas são uma das 3 seleções piores do mundo. Então, jogando contra a Bélgica, mesmo a Bélgica fora de casa, a Bélgica já deve estar vencendo essa partida no primeiro tempo. Vitória da Bélgica no primeiro tempo. Dá pra gente pensar aqui também um escanteio de 0 a 10 minutos a favor da Bélgica. Até porque a Bélgica deve começar ali na pressão. Se não sai o gol, sai o escanteio, tá beleza? Um canto de 0 a 10 minutos Bélgica, Bélgica vencendo já no primeiro tempo. É isso. Time, apenas algumas informações complementares dessa análise entre Liechtenstein e Bélgica. Como a gente tem uma diferença técnica muito grande, o que a gente pode pensar também nessa partida? Para ambas as equipes marcarem? Não. Dificilmente a seleção de Liechtenstein vai fazer gol nessa partida. E também um primeiro tempo com menos de 2 escanteios para Liechtenstein. Tá beleza? E vamos lá, 15h45, ainda a qualificação de Copa do Mundo, jogo entre Países Baixos, a Holanda, contra a Polônia. Pensando em resultado, a Holanda jogando em casa, vitória da Holanda, tá legal? E pensando em gols, uma partida aqui para pelo menos 2 gols. Temos 2 seleções com característica para gols. Jogador aqui da Holanda, para finalização, chute a gol, mesmo gol, o Gakpo, do Liverpool. Fechou? E vamos lá, 20 e 30 eliminatórias aqui da Copa do Mundo na América do Sul. Jogo entre Argentina e Venezuela. Time, vamos lá. Argentina, Equador e Brasil já estão classificados para a Copa do Mundo, tá beleza? A Argentina vem na primeira colocação, o Equador é o segundo colocado e o Brasil na terceira posição. A Venezuela, nesse momento, é a 7ª colocada. Vamos lá. Teoricamente, essa rodada não vale tanto para Argentina, Equador e Brasil. Mas assim, poxa, joga em casa, ao lado da torcida, eu acho que os argentinos vão jogar com seriedade. E aí, jogando com seriedade contra a Venezuela, a Argentina é muito mais seleção. Vitória da Argentina. Time, apenas complementando aqui essa análise entre Argentina e Venezuela, jogadores para finalização, chute a gol, mesmo gol. Pelo lado da Argentina, não tem nem o que inventar. Se estiver em campo como titular, o Messi. E para finalização, pelo lado da Venezuela, o Rondon, tá beleza? 20 e 30, também qualificação para a Copa do Mundo na América do Sul, jogo entre Colômbia e Bolívia. Na tabela de classificação, a Colômbia vem na 6ª posição, vem com uma sequência muito ruim, 2 derrotas e 3 empates. A Bolívia é a 8ª colocada. Só que assim, time, analisando as 2 seleções, e ainda mais a Colômbia jogando em casa, a Colômbia é extremamente favorita. A Bolívia, ela só dá trabalho jogando na altitude, com todo respeito à seleção boliviana, tá legal? Mas aqui a Colômbia tem tudo para vencer. Pensa no time da Colômbia, meio de campo, Richard Rios, Rames Rodrigues, aí caindo ali na esquerda Luiz Dias, o Arias, é uma seleção muito mais forte. Já aproveitando esse gancho e falando desses 4 jogadores, né? Para chute a gol, finalização o mesmo gol, Luiz Dias, Arias e também o Rames Rodrigues. Para desarme e finalização, o Richard Rios. Tá beleza? Vamos lá, 20 e 30, qualificação Copa do Mundo América do Sul, jogo entre Paraguai e Equador. Vamos lá, de novo. O Equador, ele já está classificado, vai jogar fora de casa. O Paraguai vem na 5ª colocação e ainda briga por classificação, briga por uma vaga na Copa do Mundo. E se a gente olhar a race do Paraguai em casa, dos 5 últimos jogos, são 5 vitórias. Vem numa tocada aqui muito bacana. Equador, como visitante, empatou 3, ganhou 1, perdeu outra. Pensando em resultados, dupla hipótese Paraguai. Se o Enciso do Paraguai estiver em campo como titular, é um jogador bem interessante para finalização. Enciso, jogador do Paraguai. Fechou? Vamos lá, 20 e 30, qualificação Copa do Mundo América do Sul, jogo entre Uruguai e Peru. O Uruguai é o 4º colocado, ainda não tem vaga garantida na Copa do Mundo, tá bem próximo. E o Peru é o vice-lanterna aqui dentro das eliminatórias. O Uruguai vai jogar em casa, tem tudo para vencer a partida. Vitória do Uruguai. E vamos lá para fechar, 21 e 30, mais um jogo aqui das eliminatórias da Copa do Mundo na América do Sul, jogo entre Brasil e Chile. Brasil já classificado,
jogando contra o Chile, que vem na última colocação. Jogo no Maracanã. Time, o Brasil tem tudo para vencer e convencer, tá certo? Pega a última seleção aqui colocada nessas eliminatórias. O Chile tá muito mal. Olha o Chile jogando fora de casa. Dos 5 últimos jogos, são 4 derrotas, 1 empate. E o Brasilzão jogando em casa, 4 vitórias, 1 empate. O elenco do Brasil, tecnicamente, também é superior. De novo, joga em casa ao lado da torcida. Vitória do Brasil. Primeiro tempo, mais escanteios pro Brasil. E eu vou falar, eu quero ver gols nesse jogo, tá? Uma partida aqui para pelo menos 2 gols. Fechou? Vai, Brasil! E bem, como é que ficou meu melhor palpite pro dia de hoje? Uma duplinha do amor sem inventar. Argentina e Venezuela, vitória da Argentina. Brasil e Chile, vitória do Brasil. É isso. Agora, segue o palpitão. E como é que ficou o palpitão pro dia de hoje? Vamos lá. Jogo entre Bulgária e Espanha. Espanha para vencer no primeiro tempo. Liechtenstein e Bélgica. Bélgica para vencer no primeiro tempo. Holanda, Países Baixos contra Polônia, vitória da Holanda. Eslováquia e Alemanha, vitória da Alemanha. Colômbia e Bolívia, vitória da Colômbia. Paraguai e Equador, dupla hipótese, Paraguai. E Uruguai e Peru, vitória do Uruguai. É isso. Time, o vídeo tá acabando. Não esquece do like e do comentário para fortalecer. Em São Paulo no estúdio, fora de São Paulo, na Lua, o meu compromisso com vocês tá sempre aqui. Eu só peço o like e o comentário para fortalecer. Te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui.